É penoso, é complicado, tem que ter um monte de documentação. Eu vi que vocês tiveram também uma conversa sobre, anterior, acho que foi hoje de manhã, sobre a situação jurídica, o que tem que ter, o que não tem que ter. É complicado, né? É uma burocracia, mas nós temos que aprender a trabalhar com isso. Eu falo nós, porque eu venho da sociedade civil e daqui a pouco estou na sociedade civil de novo, certo? E a gente está na batalha por recursos também. Então a gente tem que aprender, tem que se assenhorar desse direito que nós temos a receber recursos do Estado. É um direito, não é um favor que ninguém nos faça, é um direito que a gente tem. Em particular na nossa área, na área da cultura, que só agora está sendo pensada como direito. Né? Já estava na Constituição, artigo 215 da Constituição de 88, já tem lá o direito à cultura. Né? Mas a gente sabe que, né, o da educação ainda não está bem garantido, da saúde não está bem garantido, etc. Então, quanto mais o da cultura. Né? Mas é direito. É direito tanto quanto é direito à saúde, tanto quanto à educação, tanto quanto à assistência social, qualquer outro direito. Então, vamos ver se a gente batalha para transformar realmente esse direito escrito na Constituição e inscrito na Constituição no direito real. Bom, eu vou apresentar aqui uma série de... um apanhado geral, né? A gente tem muitos mecanismos, muitas leis, muitas coisas, eu vou só indicá-las, né? A apresentação fica aqui para vocês, e aí se precisar de alguma dúvida a gente tira e vamos ver se eu consigo fazer rapidinho para a gente principalmente fazer um bate-papo. Tá? Então, vamos lá. Bom, esse decreto 670, o decreto de julho de 2007, ele foi alterado depois, ele vai sendo alterado, né? Mas essa é a redação atual dele. Né? Regulamento dos convênios, contratos de repasse, termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos oriundos do orçamento fiscal da Seguridade Social da União. Aqui já uma observação, vocês veem que tudo que é tipo de repasse de verba é regulado pelo mesmo decreto. Já é uma coisa um pouquinho complicada, certo? Se é para passar dinheiro para uma universidade realizar um determinado programa, ou faz uma pesquisa e pega, né, que é o Instituto do Governo, né, é regulado por isso. Se for para o Clube 28, também é o mesmo decreto, já tem uma certa complicação. Define o que é convênio, né? Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento fiscal da Seguridade e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade de administração pública federal, direta ou indireta, ou seja, o Ministério da Cultura, as universidades, qualquer um, de um lado, né? A Fundação Cultural Palmares, o IFAM, o IBRAM, a Arte, etc. e tal, e de outro, também um órgão ou entidade de administração pública estadual, distrital ou municipal, né? Ou seja, se é para fazer um convênio com a Secretaria Municipal de Cultura, é por aqui também. Ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução, a realização de programas de governo, realização de projetos, atividade de serviço, aquisição de bens, eventos de interesse recíproco e em regime de cooperação mútua. Os mecanismos, contrato de repasse, né, que esse é mais diretamente entre, um pouquinho facilitado, que é entre entes da União, né, instrumento administrativo por meio do qual a transferência de recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, atuando como mandatário da União. E aí as definições. Concedente é quem dá o dinheiro. Né? Então você sabe que é o concedente, é quem está concedendo o recurso. Contratante ou conveniente, se é um contrato, né,
para a realização de alguma coisa é o órgão ou a entidade contratada. E conveniente são, no caso, poderiam ser vocês, né, que estão recebendo para fazer um fim específico. Esse é celebrado por convênio, né, que é a maioria dos nossos casos. Bom, contratado, então, objeto. Né? Quando vocês vão receber um recurso da Administração Pública Federal, ele precisa ter um objeto determinado. Isso pode ser, chutando aqui, a reforma da sede, a realização de um evento, fazer um filme, criar um museu, enfim, mas ele tem que ter um objeto bem determinado, certo? Não dá para passar só uma subvenção e aí vocês fazem o dinheiro conforme, vocês fazem um projeto conforme vocês quiserem. Né? Tem que ser um objeto bem claro e determinado. As entidades terceiras, entidades privadas, sem fins lucrativos, que pretendam celebrar convênios ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, deverão realizar cadastro prévio no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, SICONV, conforme normas do órgão central do sistema. Isso aqui, esse tal de SICONV. Alguém aqui já operou o SICONV? Você, mais um lá atrás. Complicadinho, né? Já tem de mexer. Exatamente. Essa ideia de criar um sistema de convênios, né, é porque praticamente cada ministério tinha uma forma de conveniar. Cada órgão tinha uma forma de conveniar. E você mandava calhamaços e mais calhamaços de papel para o correio para Brasília, perdia, voltava, etc. E tal. A ideia não está funcionando tão bem assim, gente. Mas a ideia é você fazer um sistema pela internet que seja comum a todos os ministérios, a todos os órgãos, né? Para quê? Para que quando você vai conversar com o Ministério da Cultura, você leva um mês para aprender tudo direitinho. Aí na semana seguinte você quer ir para o Ministério dos Esportes, é tudo diferente. Outros critérios, outros documentos, etc. e tal. Isso eu acho que a gente já superou. Outra coisa que o SICONV superou. Cada vez que você queria fazer um convênio, você tinha que mandar a estatuto, a nominata, as certidões, etc. e tal. Atualmente existem unidades cadastradoras que você vai lá e faz o seu cadastro. Feito o cadastro, né, ela vale para qualquer órgão com o qual você vai trabalhar. Eu não preciso me cadastrar através da internet ou do órgão. Não, o cadastramento inicial é no órgão. Tem uma parte exatamente, você vai fazer pela internet e aí você vai. Representante na cidade. Hein? Qual a função do órgão representando o na cidade? É fazer esse cadastramento. O órgão, não sei se federal, vou dar um exemplo. A minha cidade é o INSS. INSS. Então você vai botar lá a sua entidade, vai cadastrar lá pela internet e vai entregar os documentos nesse órgão. Trocou a diretoria, como é que eu faço? Você vai no mesmo órgão e diz, está aqui os novos, a nova ata, está aqui a nova nominata da diretoria, etc. Ele vai ser o seu vinho. Você provavelmente nunca vai conveniar. Mas nem todas as cidades sabem qual é o órgão da sua cidade. Isso não é passagem. Não, Fiquei isso. sabendo quando fui na Secretaria do Trem Brasília, é que eu peguei a relação de todas as cidades do Brasil. Exatamente. Isso está no site do Ministério do Planejamento. A relação e no próprio site do SICONV, que é www.convenios.gov.br, também tem essa relação. Tá? São, em geral, órgãos que têm mais estrutura para receber isso. Por exemplo, o Ministério da Cultura não é o órgão cadastrador de São Paulo. O Ministério da Agricultura é, por exemplo, a cidade de São Paulo. Né? Quem mais recebe na cidade de São Paulo é a agricultura. Aí não interessa, o cara vai fazer convênio com esporte, com cultura, com turismo, com o que for. Ele recebe seus documentos lá no Ministério da Agricultura e vai ficar cadastrado no SICONV, no Sistema de Conveniamento. Bom, aí, artigo 4. Depois eu vou dar algumas
algumas explicações sobre isso. A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando a seleção de projetos ou entidades que tornam mais eficaz o ajuste. Isso aqui, essa atenção foi dada pelo decreto 7568/2011, que é um decreto que surge na esteira lá daquela onda de denúncias contra organizações da sociedade civil, né? Das milhares de organizações que conveniam, que trabalham com 8.000, 10.000 organizações que fazem convênios com o governo federal. Houve problemas em 40. Mas a imprensa vem para cima, diz que o pessoal está dando dinheiro, a indústria das ONGs, não sei o que e tal. Né? E aí, essa conjuntura política levou a uma série de alterações, né? E uma delas é a exigência do chamamento público, né? Chamamento público, que é o seguinte: vou dar um exemplo que aconteceu agora no Ministério da Cultura, cujos resultados foram publicados na sexta-feira. A Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, lança um chamamento público. Ó, a gente tem dinheiro no projeto, certo? Os projetos que a gente quer apoiar são em tais áreas. No caso, esse chamamento não envolvia produção audiovisual, ou seja, o cara quer fazer um filme, não era por ali, eram projetos menores. Tá? Valia cineclube, circuito de exibição, festival, era basicamente voltado à questão de... E inscreva seu projeto. Aí você ia lá na chamada pública, pela internet, não mandava ainda documento nenhum, tinha algumas coisas que mandava escaneado, mas não, manda lá. Né? Em cima disso, o Ministério vai dizer: ó, dos 200 projetos que eu recebi aqui, eu tenho dinheiro para 10, então os 10 escolhidos foram esse, né? E chama para fazer um convênio no Siconv. Depois de escolhido, aí você vai entrar no Siconv. Antes até podia, hoje ainda pode, com algumas exceções, o Ministério fazer o que se chama demanda espontânea. Chegar e dizer: ó, você, quero fazer um convênio com você. Ou você ir lá no Ministério, ter uma bela conversa, certo? E o Ministério ficar convencido de que tem que fazer um convênio com você. Certo? Mas são casos restritos. Né? São casos hoje que a mesma entidade tem que fazer a mesma coisa em convênio com o Ministério da Cultura ou em qualquer órgão há 5 anos. Então, se você tiver o circuito de cinema negro, por exemplo, funcionando há 5 anos, e há 5 anos recebendo recurso do Ministério da Cultura, você não precisa passar pela chamada pública. Mas, senão, você vai ter que oferecer seu projeto em chamada pública. E, parágrafo 6º, o conveniente ficará obrigado a prestar contas dos recursos recebidos na forma da legislação aplicável e das diretrizes e normas previstas no artigo 18. Eu não entendi. Quando falou para quem tem projetos que você recupera mais de 5 anos, não precisa mais ser chamado, passar pela chamada pública. Isso não torna uma coisa eterna? É que tem certas coisas, eu vou, por exemplo, dar também com as outras entidades para cadastrar. Um pouco, eu vou dar um exemplo concreto, né? Deixa eu ver aqui. Porque aí o pessoal faz o convênio Mas eu vou te dar um exemplo concreto de coisas que se realizam, não no âmbito da cultura, certo? Mas programa de proteção a testemunhas. A pessoa, uma testemunha importante no crime, coisa assim, está ameaçada, né? E ela precisa ser protegida pelo Estado. Aí vocês imaginem se esse cara ele tem que ganhar um nome novo, um endereço novo, um emprego novo.
e escolta policial, monitoramento policial direto. Imaginem vocês se o Ministério da Justiça, no caso, fosse fazer uma licitação para alugar uma casa para testemunhas protegidas. Os bandidos iam ficar lá, ver quem é que tinha ganhado, onde é que era a casa, e ia lá matar o cara. Então, o Estado, nesse caso, ele trabalha através de determinadas organizações, certo? Pega lá, eu acho que é uma das que trabalha com isso, não tenho certeza, posso estar falando bobagem, mas aquelas organizações tipo Viva Rio, que elas trabalham lá no Rio de Janeiro, nas favelas mais complicadas, lá, acho, não sei se o Arthur Regis faz isso também, mas ele trabalha através dessas associações e chega e diz, ó, toma aqui um recurso e some com o fulano daqui. Quanto é que precisa para manter o fulano protegido? Tanto? Então tá bom, a Polícia Federal vai saber onde é que está o fulano, certo? Mas quem vai bancar o fulano no dia a dia são vocês. Então essas organizações já trabalham há muitos anos. Não dá para você fazer uma chamada pública para isso. Existem regras. Isso não, eles têm prestação de contas, tem tudo. Não, mas existe regra determinada em lei, o tipo de lugar pode ter. Tem toda uma regra. É que ou então, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que eu posso dar na cultura. Né? Tem uma série de festivais de cinema, Festival de Brasília, Festival de Gramado, Festival de Fortaleza, Jornada de Cinema da Bahia, uma série de festivais, acho que do Mato Grosso também, uma série de festivais que há muitos anos, né, há 20 anos, coisa assim, recebem sistematicamente apoio do governo federal. Certo? Eles prestam contas sempre desses recursos. Tá? Não é que seja, nem todo ano é o mesmo recurso, às vezes tem mais, às vezes tem menos e tal, não sei o quê. A perpetuação. A perpetuação aí no caso se dá pela existência ou não de recurso, se não tem recurso não vai ter, certo? Se tem programa ou não vai ter, e cada projeto é um projeto. Eles têm direito, não é que eles, com 5 anos, eles ganham para sempre, não é isso. Com 5 anos, eles não precisam participar da chamada pública, certo? Mas não quer dizer que eles vão receber recursos sempre. Entendeu? Se a partir de amanhã o governo federal decidir o seguinte, não vamos apoiar mais festivais de cinema. Morreu. Certo? Esses aí não vão receber. Né? Ou vem uma crise, cortou em 50% os recursos para o festival de cinema, vai ter que diminuir pela metade dos apoiados. Não interessa que ela tem 10 anos, 15 anos e tal. Então não é perpétuo para quem já tem 5 anos. É que quem tem 5 anos não precisa necessariamente passar pela chamada pública. Claro? Então, apoia projetos. Várias formas. O Ministério da Cultura apoia projetos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a popular Lei Rouanet, que está sendo modificada. Eu vou falar um pouquinho sobre as modificações. Lei do Audiovisual. É uma espécie de Lei Rouanet que funciona só para o cinema. E também por editais para projetos específicos lançados periodicamente. O edital é um ato escrito oficial em que a determinação, aviso, postura, citação, etc., e que se afixa em lugares públicos ou se anuncia na imprensa para conhecimento geral. Os editais do Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura utiliza editais de seleção pública para apoiar projetos e premiar iniciativas culturais. Né? Apoio a projetos e premiação, são duas coisas diferentes. Isso é uma forma de seleção pública. Certo? Só que, no caso lá, da que eu citei do audiovisual, era o seguinte, você tem projetos nessa área. Né? E aí o cara escolhia o projeto que ele tem. No caso dos editais, eles são mais específicos. São bem específicos, inclusive. Edital Miriam Muniz, um edital que a gente tem para a área de teatro. Né? Então você só pode botar coisa na área de teatro, e dentro do edital tem 3 categorias: montagens novas, circulação e manutenção de temporada. Então é bem fechadinho. Então quem quiser montar uma peça nova, escreve no Miriam Muniz,
Tem o valor fechado, tem o prazo determinado de pagamento, de realização, de execução. Essa é uma forma. Então, todos os organismos do MINC têm regularmente aberto editais. A Fundação Cultural Palmares, o IBRAM, está perguntando, você está perguntando do encontro de museus, né? Mas o IBRAM tem, o Instituto Brasileiro de Museus tem editais específicos, a FUNARTE tem editais específicos, o que mais? A Fundação Biblioteca Nacional tem editais específicos e o Ministério da Cultura também tem os seus editais específicos. É diferente do prêmio. Né? O prêmio, durante muito tempo, foi utilizado de outra maneira, mas o prêmio é o seguinte: o prêmio é para aquilo que já existe. O mesmo prêmio, a mesma coisa que acontece no esporte. O cara ganha corrida e leva medalha, né? Ele ganha um prêmio. Então, iniciativas importantes que existem em vários setores, né, ganham prêmios. A gente tem o caso da cultura negra, vocês conhecem aquela, lá em Taubaté, a Rota da Liberdade, né? É um negócio, um roteiro turístico que passa, anteriormente assim, batizado de Rota dos Escravos, aí o pessoal quis mudar para a Rota da Liberdade, que passa por lugares onde a cultura negra tem um peso específico, onde foram pontos importantes na história do negro lá no Vale, né? Eles estão concorrendo, não sei se vão ganhar ou não, né, num edital de economia criativa. Certo? O Ministério da Cultura lançou um edital para premiar prêmio para iniciativas de economia criativa. A gente está fazendo, então, utilizando a cultura como uma forma de gerar recursos, certo? Utilizando a criatividade, a história, a cultura, o turismo, a gastronomia e tal, como é o caso deles lá. O dia que se inscreverem podem ser premiados. Qual é a diferença? Quando eu entrei no apoio a projetos, no Mínimo Nisso, por exemplo, que é a peça de teatro, eu tenho que fazer aquela peça de teatro. Ganhei, certo? Me comprometi com o Ministério a fazer a peça de teatro. Se eu ganhei um prêmio, porque eu sou melhor violeiro do Brasil, eu ganhei o prêmio é meu. Se eu quiser trocar de carro, eu troco de carro. Se eu quiser fazer uma viagem para o exterior, eu faço uma viagem para o exterior. Se eu quiser comprar uma viola nova, eu compro uma viola nova. Então, o apoio a projetos é vinculado ao objeto e o prêmio não é vinculado ao objeto. O prêmio é uma premiação pela realização que você já fez. Isso aí não precisa prestar contas. Esse não tem prestação de contas. O prêmio não tem prestação de contas. Então, são editais, prêmios e chamada pública. Os municípios ainda usam muito, né? As entidades usavam também, agora com o decreto está dificultado. Emenda parlamentar. O que é emenda parlamentar? Cada deputado ou senador, né, ele tem direito a indicar como vai ser gasto um pedacinho do orçamento. O orçamento chega lá em outubro, em agosto, no Congresso Nacional, com todos os gastos já determinados. Existe pouca liberdade dos parlamentares de alterar isso, mas tem uma rubrica imensa que é a chamada reserva de contingência, que é onde os parlamentares podem chegar. Cada um pode pegar até 17 milhões, foi o valor do ano passado, e dizer, ó, eu quero que gaste X aqui, Y ali, construção da Santa Casa, apoio à Santa Casa não sei aonde, construção do espaço cultural não sei aonde, etc. e tal. Esses valores, né, variam muito, para cá tem 17 milhões, mas o deputado federal já tem base em 20 cidades. Então ele fica botando um tantinho para cada um. As prefeituras utilizam muito esse mecanismo, certo? E é um mecanismo que pode ser utilizado em associação com as entidades. Então, isso que eu quero saber, porque o ano retrasado nós recebemos R$120 de emenda parlamentar. Porém, o que a prefeitura direto para a prefeitura